Você já imaginou perder sua mãe? Estar no meio da dor mais funda que existe e de repente descobrir que ela guardou um segredo por 30 anos? Não um segredo qualquer. Uma dívida que ela contraiu por causa de uma amiga. Uma amiga que nunca devolveu o dinheiro. E essa dívida foi crescendo em silêncio por 3 décadas, enquanto a mãe sorria para todo mundo, como se nada estivesse pesando nela. Essa história é real. E quando eu fui conhecendo cada detalhe, fiquei sem palavras. Por trás de cada número dessa dívida, tinha uma mulher que escolheu carregar tudo sozinha, para não preocupar os filhos. Que confiou em quem não merecia. Que pagou um preço alto por uma lealdade que nunca foi correspondida. A família só foi descobrir tudo isso depois que ela se foi. Quando já não tinha mais como perguntar. Quando já não tinha mais como abraçar. Quando já não tinha mais como dizer que entendia. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Se inscreve no canal Nosso Jeitinho, deixa o like e fica comigo até o final. Você não vai querer perder o que vem agora. Essa história começa do jeito que muitas histórias ruins começam, com uma amizade que parecia sólida, com uma pessoa que parecia confiável e com um pedido que pareceu simples na época. A mãe e essa amiga se conheciam há anos. Tinham história juntas, tinham cumplicidade, tinham aquele tipo de vínculo que faz a gente baixar a guarda completamente. Quando a amiga chegou pedindo dinheiro emprestado, a mãe não hesitou, porque era ela. Porque depois de tudo que viveram juntas, dizer não parecia uma traição. O valor não era pequeno, mas a confiança era grande demais. Então ela foi lá, fez o empréstimo, assinou o que precisava assinar e esperou que a amiga cumprisse a palavra. A amiga nunca pagou. Não pagou no prazo combinado. Não pagou quando a mãe pediu gentilmente. Não pagou quando a situação começou a apertar. Sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha um motivo. Sempre tinha uma promessa nova que nunca virava realidade. E a dívida foi crescendo. Com juros, com multa, com o peso de uma amizade que estava se transformando numa armadilha, sem que a mãe soubesse como sair. E aí vem a parte que mais dói nessa história. A mãe não contou para ninguém. Não contou para os filhos, não contou para o marido, não contou para outro familiar. Guardou aquilo dentro dela como se fosse uma vergonha, como se tivesse feito algo errado, quando na verdade ela foi vítima de alguém em quem confiou cegamente. Por que ela ficou calada? Provavelmente pelo mesmo motivo que muitas mulheres ficam, porque tinha medo de preocupar a família, porque sentia vergonha de ter sido enganada por uma amiga, porque achava que ia resolver sozinha em algum momento. Porque toda vez que pensava em contar, faltava coragem de ver a decepção no rosto de quem amava. Então ela foi carregando, mês após mês, ano após ano, pagando o que podia, negociando o que conseguia, adiando o problema sem nunca conseguir resolver de vez. 30 anos se passaram assim, 30 anos de um peso que ela nunca dividiu com ninguém, 30 anos sorrindo em foto de família com aquela dívida pesando no peito. 30 anos protegendo todo mundo de uma verdade que só ela conhecia. Até o dia que ela foi e levou o segredo junto. Ou pelo menos foi o que ela pensou. Quando a mãe morreu, a família entrou naquele processo doloroso de organizar as coisas dela. As roupas, os documentos, os pertences de uma vida inteira guardados em gavetas e caixas. Foi num documento que tudo veio à tona. Um papel que não deveria estar ali, mas estava. Um registro da dívida, dos valores, das datas, das tentativas de cobrança que nunca deram resultado. Tudo documentado com a letra dela, organizado do jeito que ela organizava tudo na vida, com cuidado e silêncio. A família leu aquilo e o chão sumiu debaixo dos pés. Não era uma dívida pequena. Era um valor que tinha crescido por décadas e que explicava muita coisa que antes não fazia sentido. Aquela vez que ela disse que não podia viajar porque estava apertado. Aquela outra vez que recusou uma ajuda sem dar explicação. Os momentos em que parecia preocupada, mas desconversava, quando perguntavam o motivo. Tudo começou a se encaixar de um jeito que doía demais. Porque cada peça que se encaixava era uma prova de que ela tinha carregado aquilo sozinha, enquanto eles estavam do lado dela sem saber de nada. Depois do choque veio a raiva. E foi uma raiva diferente de tudo que a família tinha sentido antes. Não era raiva da mãe. Era impossível ter raiva dela. Quanto mais entendiam o que tinha acontecido, mais sentiam que ela precisava ter sido protegida, não julgada. Ela foi uma mulher que confiou
que foi traída e que carregou sozinha por não querer ser um peso para ninguém. A raiva era da amiga, daquela mulher que pegou o dinheiro, fez promessa, sumiu quando devia e deixou uma amiga de décadas afundar numa dívida que cresceu por 30 anos, que dormiu tranquila enquanto a outra acordava preocupada, que viveu a própria vida sem se importar com o estrago que tinha deixado para trás. E o pior de tudo é que essa amiga ainda estava viva, ainda existia, e a mãe já não estava mais ali para ver a verdade vir à tona, para ouvir um pedido de desculpas, para receber ao menos o reconhecimento de que havia sido tratada de forma errada. Essa é a parte mais cruel dessa história. A pessoa que causou tudo isso seguiu em frente, e a mulher que pagou o preço foi embora sem ver justiça nenhuma. Eu precisava contar essa história porque ela representa algo que acontece em silêncio na vida de muitas mulheres. Mulheres que confiam demais, que ajudam sem medir consequência, que quando percebem que foram enganadas, sentem vergonha de algo que não foi culpa delas e que carregam esse peso sozinhas por anos para não preocupar quem amam. Se você conhece alguém assim, ou se você mesma já passou por algo parecido, eu quero que você ouça o seguinte: ser traída por quem você confiava não diz nada sobre você, diz tudo sobre quem te traiu. Essa mãe não errou por confiar, errou quem não honrou essa confiança. E toda a dívida moral dessa história pertence à amiga que pegou e nunca devolveu, não à mulher que deu sem hesitar. Que a história dela sirva de alerta para todas nós. Cuidado com quem você empresta, cuidado com quem você protege em silêncio. E cuidado com os segredos que você carrega sozinha, achando que está protegendo sua família. Às vezes, a maior proteção que você pode dar para quem ama é a verdade. Se esse vídeo tocou, você compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e conta pra gente se você já viveu algo parecido. Se inscreve no canal Nosso Jeitinho e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!